Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de HTML5 na prática. Hoje a gente vai ver o div, que é muito importante no HTML5. Você vai saber tudo sobre div, como fazer tudo que você precisa, né? Que é a parte de blocos, para você blocar o conteúdo, né? E trabalhar aí melhor um pouco com o seu conteúdo. Seja bem-vindo. Você que é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like e compartilha, que amanhã no mesmo horário continua o curso. Assim, é importante você estar com o sininho ativado e like. Vamos lá para a tela falar um pouco do div, então, no HTML. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o div, né? Então o div é menor, div é maior, perfeito? E barra div para finalizar. Então vamos falar. O elemento de divisão HTML div é um container genérico para conteúdo de fluxo, tá? Então é também chamado de container ou bloco, tá? Que de certa forma não representa nada. Então o div ele é só uma divisão, tá? Ele não tem uma coisa característica nele, mas ele faz o container, ele vai guardar tudo que está dentro nele, tá? Então imagina um container que é usado em navios, né, para trazer coisas de outros países. Você coloca tudo dentro do container e ele vai levando isso para frente ou para trás. Ele pode ser utilizado para agrupar elementos para fins estilos, tá? Tanto usando o class quanto o ID, porque eles compartilham valores e atributos, né, como o lang, por exemplo, né, o idioma. Ele deve ser usado somente quando não tiver outro elemento de semântica, como article ou nav, tá? Então, para isso que ele serve, para agrupar, para fazer um container, né? Isso daqui é um div, ó, tá agrupando, tá vendo? Uma informação dentro dele, ok? Então, isso daqui é um div também, ó, tá? Embaixo, tá vendo que tá em azulzinho, agrupando coisas nele. Então, atributos, tá? Então, o atributo align hoje tá obsoleto, a gente vai ver um pouquinho mais, né? Alguns atributos globais dele. Então, como você vai fazer um div, tá? Vamos na prática, então? Já vamos direto pro nosso exemplo. A gente tinha visto P no outro exemplo, eu vou manter esse P, tá? E como você vai fazer? Vou até remover, vamos fazer do zero. O div, você vai colocar div, ok? E um barra div. A partir desse momento, existe um bloco aqui dentro, tá? Esse div ele não vai mudar nada visualmente, tá? E aqui você vai ter o que você vai colocar dentro dele. Por exemplo, dentro de um div, por exemplo, eu coloco um P, né? Parágrafo dentro do div 1, por exemplo, ok? Eu posso criar aqui um segundo div, tá? Repare que o P ele vai quebrar a linha, o div também, então vai ficar bem mais espaçado, tá? É parágrafo dentro do div 2, ok? Então temos um primeiro div e um segundo div. Vamos salvar e ver esse código aqui, já o exemplo prático. Olha que legal, tá vendo? Parágrafo dentro do div 1 e parágrafo dentro do div 2, ok? Falar um pouquinho para vocês dos parâmetros do div, né? Então a gente vai ver alguns parâmetros: ID, class, tá? Lang, title, style, align e onClick, tá? Um double click, alguns de interação com o mouse. Então vamos mostrar um pouquinho, acho que é importante essa parte, é bem importante para vocês. O primeiro parâmetro é o ID, tá? Então o que é o ID? Eu posso pegar um div e identificá-lo, por exemplo, eu posso colocar ID igual, por exemplo, né, um nome único, tá? Cada um tem o seu ID único. Então, meu div, por exemplo, meu div 1, por exemplo, é o meu nome, ok, que eu dei. Eu identifico esse outro div com outro ID único, tá? Meu div 2, perfeito? Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso, referenciado, eu posso mudar a propriedade desse ID, ok? Através de estilos. Então, vou mostrar para vocês. Se você colocar aqui, por exemplo, style de estilo, tá? Barra style. Ok? Quando é ID, você vai identificá-lo com jogo da velha, tá? Meu div 1. E eu posso colocar coisas, até mudar propriedades dele. Por exemplo, eu quero falar aqui o meu div 1, por exemplo, né? O background color, tá? É, por exemplo, vermelho. Ok? Então a partir daqui, o que eu fiz? Eu identifiquei um div único, tá? ID, e eu tô mudando via estilo, tá? Sempre quando é ID é jogo da velha, tá? Eu tô falando para ele, ó, jogo da velha, meu div 1, mude a cor dele, olha que legal, tá? Então esse é o primeiro parâmetro do div ID. Então vamos lá, eu vou abrir ele aqui para vocês e vamos ver. Olha o que ele fez, ele mudou, tá vendo? Para vermelho, somente esse div 1. Legal, né? Bem interessante. O outro parâmetro é o class também, tá? Depois eu vou fazer vídeo mais detalhando sobre isso. O class é para você mudar a classe do CSS. Significa o estilo global do div,
Nesse caso, eu vou fazer um class também, tá? Aqui, abrir um espaço e colocar, por exemplo, class é igual meu site div, tá? Isso aqui é um estilo que eu estou criando para o meu projeto, meu site, tá? E esse class, ele não é único, então eu posso falar assim, que os meus divs, ó, vão ter esses dois divs, vão usar a mesma classe, ok? Como eu defino uma classe? Com ponto, meu site div, tá? E aqui eu defino alguma outra propriedade. Por exemplo, eu quero que a partir daqui, por exemplo, né, eu vou falar que o color, tá? A cor da fonte ele é, por exemplo, blue. Então eu estou falando o seguinte, ó, a cor da fonte é blue, tá? E ele vai aplicar essa classe nos dois divs, perfeito? Então a classe você pode aplicar em vários elementos, ok? Então vamos rodar para a gente ver como ficou. Agora, recarregando, ó, tá vendo o que aconteceu? A cor do texto mudou nos dois juntos, tá? E somente o primeiro tem o vermelho, que a gente definiu. Legal? Então isso é uma outra coisa do div também. Então, tanto o ID, que é para você identificá-lo como único, você pode mudar propriedades dele, quanto o class, que é uma classe do CSS. Você pode aplicar uma fonte diferente, uma formatação diferente em todo o seu site, tá? Através desses itens, tá? É um pouco complexo no início, mas basicamente é isso. O ID, tá ok? É o identificador único dele, do div. E aqui você pode mudar uma propriedade através do jogo da velha, do ID. Ok? Identificação. E o class é a parte do CSS, do estilo dele, né? Que ele vai ter a cor, a formatação, tudo. E você pode mudar através do ponto, definindo aqui no style. Legal? Então esses dois parâmetros eu queria já mostrar para vocês. Legal? Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um parâmetro. A gente vai voltar aqui e continuar a parte dos parâmetros, né? Aqui. Então, ID class, ok? O language, tá? É a linguagem que você vai estar escrevendo. Então, você pode especificar um idioma diferente dentro do div. Legal? Então, vamos dar esse exemplo aqui. Por exemplo, você pode chegar aqui, ó, falar assim, esse meu primeiro... Tem bastante informação aqui, então eu vou dar uma limpada, tá? Para não ficar muita informação de uma vez só, tá? Vou dar uma limpada nele. Depois a gente já tem isso na outra parte, no começo do vídeo. Então, eu posso falar assim, div_lang é igual... Por exemplo, PTBR, tá? Idioma português. Eu vou tirar isso daqui agora também, tá? Para não ficar muita informação de uma vez só. Então eu tô falando, esse div, ele é em português. Eu posso falar que assim, ó, esse div aqui é igual NUS. Esse div aqui é em inglês, ok? Então ele vai formatar o idioma português e o idioma inglês. Aqui não vai ter muita diferença, mas vamos dar uma olhada ali, você pode fazer isso, olha só, tá? Cada div vai estar um idioma diferente. E também, uma outra opção que você tem é o dir, tá? Então você pode falar o seguinte, eu estou em árabe, por exemplo, eu falo assim, dir igual LTR, left to right, ou right, right to left, RTL, da direita para a esquerda. Olha que legal, ele vai pegar e vai escrever, né, de uma outra forma, olha que legal. Tá vendo o que ele fez? Ele escreveu daqui para cá, ó, de repente. Tá? Isso é para árabe ou outros conjuntos de idiomas que você tem que inverter o texto, né? Ler daqui para cá e daqui para cá. Ó. Então você pode especificar esses parâmetros também no div, tá? Tem o title, também que é o título do div, é um outro elemento que você pode usar. Vamos dar um exemplo, né? Então eu vou sempre limpando para não ficar muita informação de uma vez só, tá? Você pode colocar assim, título igual a meu div 1, por exemplo. Só vou fazer nesse, não vou fazer no outro. Pronto. É um outro elemento, um pouco raramente usado, mas ó, tá? Ele não vai mostrar muita coisa aqui, nada, mas é só para você saber que tem um título, né? Esse div, legal? Identificação dele. Você vai ter o style, então eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai falar só sobre style, mas você pode, por exemplo, definir, lembra que a gente definiu um class? A gente pode jogar o style direto. Style, por exemplo, aqui, estilo, né? Ok? Você abre e fecha. Daí aqui você coloca, por exemplo, color, green. Por exemplo, tá vendo? Tá? E a partir daqui ele vai aplicar esse estilo localmente, a gente não fez por aqui, ó, em cima mais, tá? A gente veio direto nele. Em vez de usar o class, a gente tá aplicando um estilo, né? Color green. Então a partir de agora ele vai mudar esse div, né? Aplicando essa cor verde nele. Vamos lá? Vou ver como ficou. Tá? Ó, a cor tá verde agora,
tá? Vamos fazer uma coisa mais marcante, background color, né? Então, só falando, a cor é a cor do texto, background color é a cor do fundo, tá? Background color green, ele vai mudar o fundo para verde, ó, localmente, tá? Naquele div. Então, você pode aplicar também o style no div. O alinhamento, tá? Como a gente já falou, a gente vai falar um pouquinho do alinhamento, que é importante. Você pode alinhar o div também. Então, eu vou pegar esse div, né? E vou colocar um align. Eu nem vou fazer nisso, vou fazer no de baixo. Align igual left. Left, ok? Recarregando. Alinhamento à esquerda, tá? Eu quero te falar, isso aqui é importante, que é a parte do alinhamento de div, é bem importante, eu quero trazer para vocês um pouco mais de detalhes aqui. Então, align, a gente vai ter o left, center, right e justify, tá? Perfeito? Então, ele pode justificar como vai ser o alinhamento do texto dentro do div. Legal? Vamos dar uma olhada em exemplos práticos, tá? Então, esse daqui, ó, por exemplo, align left, à esquerda, que é o default, né? Align center, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar ele. Eu vou deixar aqui desse jeito mesmo, só pra gente ver. O primeiro já tá verde e o segundo vai ser alinhado ao centro. Tá? Esse daqui mantém original e esse alinha ao centro. Legal? Depois, outro parâmetro de align é o right. Alinhamento à direita. E o outro é o justify. Justify. Justificado, tá? Então a gente tem aqui, ó, alinhamento justificado. Basicamente ele vai alinhar o texto para ficar mais justificado, tá? Isso é parecido com o Word. Se você trabalha com editor de texto, né? É aquele justificado, ele expande um pouquinho, coloca uns espaços a mais, legal? Para alinhar o texto aqui, perfeito? Alinhamento. Vamos ver mais alguns parâmetros que a gente vai ter. A gente vai ter um clique ou um double clique. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte que vai envolver um pouco mais de JavaScript. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses eventos também, que é legal. Você pode, quando você clicar no div, fazer alguma coisa. Então você pode mandar uma mensagem, mudar alguma coisa no clique dele, tá? Então é isso que eu queria trazer aqui de div para vocês agora. Legal, né? Vimos aí o elemento div, ainda faltou um item do elemento div, tá? Que é o float. Eu vou trazer no próximo vídeo para construir um layout em várias colunas, né? Então a gente conheceu o elemento div, no próximo vídeo a gente vai construir um layout já, tá? Com cabeçalho, coluna direita, centro, esquerda e rodapé, para já dar uma cara maior ao seu site. Isso a gente vai ver já no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo. Você que é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha, checa seu sininho. Amanhã no mesmo horário a gente continua vendo um pouquinho mais a parte de float, né? Já construindo um layout mais avançado em HTML. Então até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.